sou o Imaginável e bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos com mais um episódio da série... Não tem nome a série? Vilões da Disney. Eu comecei contando a história da Fera, que era um vilão que se tornou o herói, baseado no livro A Fera em Mim. E hoje você vai conhecer a história da Rainha Má. Esse livro, chamado A Mais Bela de Todas, nos dá muitas respostas sobre a Branca de Neve. Você vai descobrir quem era o pai da rainha, quem era o pai da Branca de Neve, como ela adquiriu o espelho mágico e seus feitiços e muito mais. A história da Rainha Má é muito mais triste do que a gente imagina. Lembrando que esse é um livro oficial da Disney, então tudo que eu disser aqui foi confirmado pela própria Disney. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal se você é novo aqui. Tem vídeo novo toda quarta e domingo sobre animações de todos os tipos. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, o mais importante é que em nenhum momento do livro é dito o nome da rainha, o que é bem estranho. Enfim, a rainha era filha de um artesão de espelhos e a sua mãe morreu ao dar à luz a ela. A mãe da rainha era conhecida por ser a mais bela de todo o reino, basicamente. O pai amava muito a mãe da rainha, por isso ele fazia vários espelhos para refletir a beleza dela. Ele era o melhor artesão de espelhos do país, tipo, vários reinos diferentes encomendavam espelhos com ele. Bom, e como a mãe da rainha morreu ao dar à luz a ela, o seu pai a odiava com toda a sua força. Por mais que ela fosse linda, ele chamava ela de feia o tempo inteiro e dizia sempre que ela não queria se casar, além de bater bastante nela. Quando adulta, ela estava limpando os espelhos perto de um poço quando o rei apareceu e se apaixonou por ela. Nesse momento, a mãe da Branca de Neve já havia morrido. O pai da rainha disse que é impossível um rei se apaixonar por uma camponesa feia como ela e que ela deve ter jogado algum feitiço nele. O cara era realmente cruel. Felizmente, ele acabou morrendo de causas naturais e o rei levou a rainha para o seu castelo. Eles se casam e o rei ordena que o poço seja trazido para o castelo porque a rainha realmente gostava muito daquele poço. Ou seja, o poço que fica repetindo o que a Branca de Neve canta no filme, na verdade era o poço da rainha. Um dos presentes do rei para a rainha é o espelho que o próprio pai dela fez antes de morrer sobre a encomenda do rei. Mas de qualquer forma, depois a gente descobre que na verdade o pai da rainha iria deixar aquele espelho para ela de qualquer forma. Nesse momento a Branca é criancinha e a rainha ama ela de verdade. Ela trata a Branca de Neve como se ela fosse realmente a sua filha. Ela faz isso porque ela nunca foi amada pelo seu pai. Quando seu pai morreu, ele disse pra ela: "Eu nunca te amei, minha filha." Pesado. E como a Branca, assim como ela, não conheceu a sua mãe direito, ela a chama de mãe e a rainha carinhosamente chama a menina de passarinho. A rainha possui uma dama de companhia chamada Verona, que também é extremamente bonita. Após um jantar cansativo por causa dos preparativos, a rainha vai pro seu quarto e ouve uma voz vindo do espelho. Ela conta pro rei e pra Verona, só que ambos dizem que isso é coisa da cabeça dela, porque ela estava cansada, enfim. Alguns dias depois chega a famigerada guerra e o rei parte para algumas batalhas. Ele era o tipo de rei que botava armadura e ia pro meio da guerra para proteger o seu povo. Antes dele voltar, a rainha recebeu a visita de 3 irmãs primas do rei: Marta, Lucinda e Rubi. Exatamente as irmãs da feiticeira que amaldiçoou a Fera. Quem viu meu vídeo sobre a história da Fera já se ligou nisso. É óbvio que elas estariam aqui também, né? E elas continuam bem bizarras aqui. Elas falam pra Branca de Neve que elas iriam picá-la e fazer uma sopa com ela. A Branca vai correndo, chorando, contar pra rainha o que aconteceu. E a rainha, como sua mãe, vai lá e expulsa as 3 primas do rei pra longe do castelo pra sempre. O espelho fala novamente com a rainha e dessa vez, cheio de medo, ela vai lá e quebra ele. O rei chega e descobre tudo o que aconteceu e o espelho é jogado fora. Tempos depois, o rei regressa à guerra e o espelho reaparece consertado. Foram as 3 irmãs que enviaram o espelho para a rainha. O espelho revela que ele sabe de tudo que se pode ver. E ele diz para a rainha que vê o rei morrendo na guerra. Um soldado enfia uma lança pelas suas costas e ele morre lá mesmo. A rainha fica desesperada, mas inicialmente ela pensa que é mentira, até que em seguida ela recebe a notícia pela Verona que o rei realmente morreu e que o corpo dele já tinha chegado no castelo. Nesse momento, nesse exato momento, tudo mudou. A rainha amava o rei de verdade, assim como ela amava a Branca de Neve e a sua amiga Verona. Só que ela ficou devastada, ela ficou desesperada. Ela praticamente enlouqueceu e ficou cada vez mais afastada da Branca, porque ela não queria olhar no olho dela. Ela não conseguiria olhar o olhar triste da Branca após ter perdido seu pai. Aí as 3 irmãs bruxas aparecem e ensinam a rainha a usar o espelho como ele deve ser usado, porque ele meio que só aparecia quando queria. A rainha aprende aquele ritual que ela usa no filme. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Deixa-me ver tua face. As irmãs revelam que além do espelho mágico, elas também deixaram alguns presentes lá embaixo no calabouço pra rainha. As irmãs, na verdade, elas são agentes do caos, tá bom? Enquanto elas puderem ver o circo pegar fogo e ajudar a botar fogo nesse circo, elas vão fazer. E nesse ponto, as 3 irmãs revelam pra rainha que o escravo dentro do espelho, na verdade, é o seu próprio pai, o artesão de espelhos.
O que acontece é que a mãe da rainha era estéril, ela não podia ter filhos, mas ela queria muito ter uma filha. O pai então conheceu as 3 irmãs bruxas, e elas, como são caóticas e malignas, resolveram dar à mãe a capacidade de ter filhos, mas, como sempre, com uma condição: o pai deveria lhes dar a sua alma. Bom, o pai concordou, e quando a rainha nasceu, a sua mãe morreu no parto, como eu já falei. O pai dela, o artesão, ficou com um ódio absurdo. Se ele não tivesse feito o acordo com as bruxas, a sua esposa ainda estaria viva. Mas ele preferiu colocar a culpa toda na rainha. Ele achava que o fato dela ser tão bonita era uma espécie de deboche quanto a sua mãe, que ela nem conheceu. Ele era maluco também. Enfim, depois que ele morreu, as bruxas pegaram a sua alma, colocaram dentro do espelho, tornaram ele um escravo do espelho e deram o espelho para a rainha. O espelho é condenado a dizer sempre e somente a verdade, não importa qual for a pergunta. A rainha então perguntou ao espelho quem é a mais bela de todas. Por causa do seu pai, que vivia dizendo que a rainha era muito feia e que a sua mãe era muito bonita, a rainha meio que viveu a vida inteira ficando obcecada pela beleza. A beleza para ela sempre foi o primeiro lugar, mas ela não era maluca sobre isso, ela simplesmente tinha muita vaidade. O espelho, no caso, o seu pai, respondeu que ela era a mais bela de todas. Ela ficou extremamente feliz, afinal essa foi a primeira vez que o seu pai a chamou de bela. Não só isso, a mais bela de todo o reino. E todo dia foi assim a partir daí. Ela acordava de manhã e perguntava ao espelho quem era a mais bela de todas. Até que um dia fatídico, o espelho disse que a rainha era bela, mas a mais bela de todas era Verona. A rainha nesse ponto estava muito mais obcecada pela beleza dela, extremamente obcecada. Então, para não cometer algo terrível contra a sua melhor amiga no castelo, ela resolveu mandar a Verona para uma missão diplomática em outro reino por vários anos. Aí ela perguntou pro espelho quem era a mais bela de todas e o espelho respondeu que era ela novamente. Ou seja, a mais bela de todas, na verdade, é a mais bela de todo o reino. A partir daí, a felicidade dela foi ficando cada vez mais única e exclusivamente no espelho. Afinal, era o próprio pai dela chamando ela de bonita. Esse, na verdade, foi sempre o sonho dela. O pai dela, como tá amaldiçoado, não pode simplesmente dizer que ela é feia, ele tem que obedecer e falar sempre a verdade. Ela praticamente esqueceu da Branca de Neve e foi ficando cada vez mais fria com as pessoas. A rainha, que transpirava amor e alegria pela Branca e pelo reino dela, estava desaparecendo cada vez mais e mais rápido. Agora existia uma mulher obcecada por beleza e somente isso. E ela se isolou ainda mais quando ela lembrou que as bruxas deixaram alguns presentes para ela lá no calabouço. Aquele livro de feitiços que aparece no filme, os ingredientes, tudo aquilo que foi dado para ela pelas bruxas. Ela foi treinando vários feitiços para manter cada vez mais viva a sua beleza. Aos poucos a rainha foi realmente perdendo o amor que ela tinha pela Branca, que estava crescendo e ficando cada vez mais bonita. Os anos foram se passando, ela perdeu quase completamente o contato com a Branca de Neve, mas a Branca ainda considerava ela mãe. Aí, em uma festividade, a Verona volta pro reino casada e ainda mais bonita. Obcecada pelo espelho e tendo a sua beleza novamente superada pela Verona, a rainha resolve banir a Verona para sempre do seu reino. Em seguida, um príncipe de outro reino começa a cortejar, a dar em cima da Branca de Neve, perto do poço. A rainha percebeu que isso foi a mesma coisa que aconteceu com ela. Então, logicamente, a Branca de Neve um dia ia se tornar a mais bela de todas, como ela é também. E com medo de ser passada para trás, a rainha proíbe a Branca de Neve de encontrar o príncipe novamente. Por isso que no começo do filme ela fica meio que desesperada quando ele aparece. E como eu falei, a Branca ainda considera a rainha sua mãe, então ela obedece ela, mesmo que contra sua vontade. A rainha também manda que a Branca se vista com roupas de serviço, de empregada, e que trabalhe como serva no castelo. Tudo isso para tentar esconder a beleza dela e se manter no posto da mais bela de todas. Mas, como a gente sabe, isso aí não foi o suficiente. Finalmente chegamos ao início do filme. O príncipe continua a visitar a Branca meio que escondido ali, e o espelho revela que agora a Branca de Neve é a mais bela de todas. A rainha não pode banir a princesa como ela fez com a Verona, e como eu falei, agora ela tá completamente louca e obcecada. Então ela mandou o caçador matar a Branca de Neve. Manda ele trazer o coração dela numa caixinha. Essa caixa, inclusive, era da mãe da Branca de Neve. Era onde o rei guardava as cartas que ela escrevia. Ao descobrir que o caçador não a matou e trouxe um coração de um porco ao invés do coração dela, a rainha o matou com as suas próprias mãos e enfiou uma faca dentro do peito dele. Essa parte a gente não viu no filme. A gente até vê o momento em que ela descobriu que foi traída, mas em seguida a gente vê uma transição dela descendo pro calabouço. Enfim, após isso ela começa a bolar o seu plano para ser a mais bela de todas novamente. E o resto a gente já sabe, né? Ela faz a maçã, a Branca de Neve come, ela tenta matar os anões e acaba se suicidando numa cena que traumatizou a vida de milhares de crianças. O príncipe beija a Branca de Neve e eles dois vivem felizes para sempre, agora que a rainha não pode mais impedir o relacionamento dos dois. Só que tem uma coisa que o livro nos diz e não foi mostrado no final desse filme, mas é muito importante. No final, quando a Branca de Neve se casa e vira rainha, ela recebe um presente.
o espelho mágico. Provavelmente foram as irmãs que enviaram pra ela. Só que dessa vez o escravo do espelho não é mais o pai da Rainha Má, e nem o pai da Branca de Neve. É a própria rainha, arrependida e chamando a Branca de Neve de passarinho novamente. A Branca de Neve dá um sorriso e a história acaba. A Rainha Má foi condenada a servir a Branca de Neve como escrava do espelho e assistir a sua felicidade para todo sempre. Enfim, com esse livro, a gente descobriu a origem do espelho, que era o pai da rainha amaldiçoado, a origem do poço, que não é tão relevante assim, mas tá no livro, quem era o pai da Branca de Neve e como ele morreu, e qual foi o destino verdadeiro da rainha e do caçador. Ah, e também o amor do príncipe com a Branca. No filme pareceu meio do nada, mas na verdade eles já se conheciam, só que eles eram proibidos de se encontrar direito. Não foi amor à primeira vista. Então é isso, essa é a triste história da Rainha Má. Uma mulher que apanhava do seu pai por ser considerada feia, mesmo sendo muito bonita, e que acabou por isso entrando em uma obsessão doentia pela beleza, a ponto de quase matar a menina que um dia ela chamou de filha, para no final ainda ser forçada a servir para sempre a verdadeira mulher mais bela de todas. E o roteiro desse vídeo aqui foi feito com a ajuda voluntária do inscrito Felipe Mauro. Tudo começou quando ele veio com a teoria de que aquele esqueleto que aparece no filme poderia ser o pai da Branca de Neve que a rainha prendeu, e que o corvo teria sido o caçador amaldiçoado pela rainha após traí-la. Aí ele encontrou esse livro e descobriu que na verdade não foi bem isso que aconteceu. Como não é mostrado uma passagem de tempo clara nem no livro e nem no filme, esse esqueleto aqui pode sim ser o caçador. Enfim, valeu aí pro Felipe Mauro que me apresentou esse livro que acabou dando origem a essa série inteira que eu tô fazendo aqui no canal. Esse é o primeiro livro da trilogia, tá? Eu falei da história da Fera na época porque tava estreando ali Bela Fera, então eu queria seguir o hype ali. Mas na verdade não tem nada a ver, é uma história que segue, mas dá pra você entender de boa lendo isoladamente. E aguardem aí porque o próximo vídeo dessa série vai ser sobre, Úrsula, obviamente, né, a única que falta. Em seguida vai ter aquele meu vídeo sobre a teoria das princesas, meio que conectando todos esses livros aqui. E bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, porque esse vídeo dá muito trabalho pra fazer. E se inscreve no canal pra não perder a continuação dessa série. Não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook e Instagram pra gente se ver fora do YouTube também. E valeu!